Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como é construído e como funciona o motor do ventilador de teto. Vamos lá? Nesse tutorial eu vou concentrar a atenção no motor do ventilador de teto. O motor do ventilador de teto geralmente é do tipo motor de indução monofásico com capacitor permanente. A principal diferença é que o capacitor é externo e existem alguns controles que, além de inverter a rotação, eles ainda podem controlar a velocidade e a lâmpada que vem em alguns motores de ventilador de teto. Aqui eu vou chamar de controle o espelho onde estão montados as chaves e o controle de velocidade eletrônico quando tiver. Mas como é construído o motor do ventilador? É isso que eu vou mostrar agora. O circuito elétrico do motor de ventilador é igualzinho ao circuito de qualquer motor de indução com capacitor permanente e bobina auxiliar. Veja na figura. A principal diferença é que o capacitor deve ser instalado por fora. Dessa forma, uma chave simples poderá inverter o sentido de rotação. O ventilador passa de ventilador para exaustor. A chave para o controle do sentido de rotação é tripla. O contato do meio desliga tudo. Veja na figura a ligação mais comum. Alguns ventiladores têm uma lâmpada. Nesse caso, vai haver uma chave só para ligar a lâmpada. As cores da fiação da figura são as cores mais comuns. Então, ao comprar o espelho do ventilador, leia a indicação da ligação, porque as cores podem mudar. Esse é um controle com liga e desliga o ventilador, com inversão da velocidade e liga e desliga a lâmpada do ventilador. O ventilador de teto deve girar em baixa rotação. O que determina a rotação de um motor é a frequência da rede e o número de polos. Veja a equação, onde o N é a rotação em RPM, F é a frequência, no Brasil é 60 Hz, e P é o número de polos. Como a frequência da rede é fixa, então resta diminuir a rotação, aumentando o número de polos. O motor do ventilador de teto tem muitos polos. O número típico é 12. Veja na figura como o motor de ventilador de teto é construído. A grande diferença em relação aos motores de indução normais é que o rotor é montado externamente, isso para facilitar a fixação do motor no teto. Quem roda é a parte externa do ventilador. Veja na figura que as bobinas estão montadas na parte interna do motor. O rotor está montado por fora. Veja a animação mostrando a montagem do motor. Outro detalhe é que o eixo de fixação apresenta um pequeno movimento para compensar o desequilíbrio das pás. Afinal, nada é perfeito nesse mundo. Nessa figura você pode ver as bobinas dos enrolamentos. A bobina principal é a bobina por fora e por dentro é a bobina auxiliar. Para saber o número de polos é só contar o número de bobinas. Na figura podemos contar 12 bobinas. Mas todo mundo sabe que é possível alterar a velocidade do motor de ventilador de teto. Isso é possível porque o motor de ventilador roda em baixa velocidade. Então, alterando um pouco a tensão em uma das bobinas, é possível alterar um pouco a velocidade. Esse truque só funciona nesse tipo de ventilador. Para motores maiores, se diminuir a tensão, o rendimento cai muito e o motor deixa de funcionar. Veja na figura que diminuindo a tensão em 50%, é possível diminuir a velocidade do motor. Isso porque o torque diminui. Truque simples e que funciona bem no ventilador. Uma das formas de variar a velocidade é usar um dimmer, um circuito que todo mundo que trabalha com eletrônica conhece. Veja na figura o diagrama para ligar o dimmer. Não tem segredo, é só ligar em série com uma das bobinas. O dimmer diminui a tensão sobre o motor do ventilador. Existe uma segunda maneira de controlar a velocidade, é usando dois capacitores de valores diferentes. Quanto maior o valor do capacitor, maior a velocidade. O modelo mais simples tem uma chave que comuta os capacitores, então tem velocidade baixa e alta. Veja o diagrama. Agora tem uma segunda chave para comutar a velocidade. Veja a foto de um capacitor típico para o controle da velocidade. Veja que são dois valores. As cores indicadas são as mais comuns. Na prática, o capacitor C1 terá aproximadamente metade do valor de C2. O valor muda um pouco conforme o modelo do ventilador, mas você pode colocar dois capacitores, um ao redor de 2 microfarads e outro ao redor de 4 microfarads e pronto, está resolvido o problema. Esse é um modelo com dois capacitores montados na mesma caneca. Facilita a montagem, mas claro que você poderia montar dois capacitores separados. Ter os dois capacitores em uma só caneca facilita, mas no caso de defeito de um dos capacitores, você será obrigado a pagar o preço de dois. Ganha aqui, perde ali.
Existe uma terceira opção de controlar a velocidade usando dois capacitores. Nesse sistema, os capacitores são associados em paralelo para conseguir a terceira velocidade. Ao colocar em paralelo, o valor dos capacitores aumenta e teremos a máxima velocidade. Veja o diagrama da figura. Agora a chave de velocidade terá 3 posições. Eu chamei de 15124, que é o modelo desse tipo de chave fabricada pela Margirius. O funcionamento desse tipo de chave é tão interessante que eu resolvi fazer um capítulo para explicar. A chave 15124 internamente é composta por duas chaves de 3 posições. Vou chamar de chave A e chave B, como mostra o desenho. Os pontos comuns das duas chaves são ligados juntos dentro da chave. Você não vê por fora. O ponto comum externamente vai ligado numa das bobinas do motor. Na figura vai na bobina LA. É o fio preto. A conexão é feita usando um pino da chave que troca o giro, uma ponte. Existem mais de 2 pontos ligados internamente à chave. Você também não vê os contatos 3 e 2 da chave B. Externamente deverá ser feita uma ligação entre os pinos 1 e 3 da chave A. Muitas vezes é uma pecinha de cobre, outras é um jump com um fio mesmo. Os capacitores são ligados no pino 3, um em cada pino das chaves. Assim, as chaves servem como suporte, muito esperto. O ponto comum dos capacitores, o fio vermelho, vai ligado na outra bobina, LP do motor. Isso é fora da chave, é claro. Isso é feito usando uma ponte na chave que troca a direção do giro. Tudo isso para conseguir 3 combinações possíveis. Uma é ligando só o capacitor C1 de menor valor, normalmente 1 microfarad. Essa é a posição 1 de menor velocidade. Observe que na chave A, o pino 1 é ligado ao capacitor C1. Isso é feito através de um jump externo, interligando o pino 1 ao pino 3 da chave A, onde está ligado o capacitor C1. O pino 1 da chave B não está ligado a nada. Assim, só o capacitor C1 é usado. Como ele é o de menor valor, o motor vai girar com a menor velocidade. Com a chave na posição 2, somente o capacitor C2 é ligado. Ele tem um valor que é geralmente o dobro do valor de C1. Nessa posição, a chave tem um jump interno que liga o pino 2 ao pino 3 da chave B, e isso fecha a ligação para o capacitor C2. Note que a ligação é interna, você não vê, mas pode medir na chave. Tem que haver um curto entre os pinos 2 e 3 da chave B. Normalmente o pino 1 nem é mostrado. E na posição 3 das chaves, os dois capacitores são colocados em paralelo. A capacitância total será a soma dos valores de cada um dos capacitores e pronto! O ventilador vai girar no máximo. Você pode ligar uma lâmpada em paralelo. É só usar a ligação extra da lâmpada, como mostra a figura. Claro que existem muitos fabricantes de comandos, mas se você entender a filosofia das ligações, que não tem mistério se você tiver o diagrama elétrico na sua cabeça, não só as figuras, o diagrama é que deixa tudo bem claro. Então não importa o fabricante nem a cor dos fios, você vai entender e vai saber ligar sem dificuldade alguma, rápido, lépido e rasteiro. E isso era tudo por enquanto. Esse é um tema cheio de detalhes, mas a partir desse tutorial, espero que tudo fique bem mais simples de entender. Então, bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!